Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua rádio. Aqui no Instituto Suassuna a gente fez essa rádio para você, para a gente trocar ideia, conversar, falar sobre temas que às vezes são deixados de lado. E hoje, nesse quadro da nossa editora, da sua editora, Editora Suassuna, a gente vai falar de um livro maravilhoso que foi organizado por mim, mas eu, mais ou menos, quem fez tudo mesmo foi a doutora Kátia Straub, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, chefa! Muito obrigada, Danilo. Um grande prazer estar aqui, né? Nessa oportunidade de falar desse livro maravilhoso, realmente, porque ele é um livro pioneiro, né? Assim como é o nosso curso, uma vez que ele veio de lá, ele tem a origem no nosso curso de pós-graduação, né, do Instituto Suassuna, ele também, como o curso, é um livro pioneiro. E já vou explicar por que ele é pioneiro, né? É isso aí, isso é bem importante falar por que é pioneiro e mais importante ainda é agradecer a você, Kátia, por ser pioneira, junto com algumas outras grandes mulheres que fazem da reprodução humana assistida dentro da psicologia, que vocês fazem esse pioneirismo aqui dentro dessa abordagem. Inclusive, essa pós-graduação que a gente fez aqui no Instituto foi reconhecida pelo Conselho, né, Kátia, como a primeira na América Latina. Vamos dizer que o Conselho tem tomado consciência mesmo, né, dessa área, né? Essa é uma área relativamente nova da psicologia na infertilidade e na reprodução assistida. Ela tem aí, é nova, mas tem já 3 décadas, né, Uhum. que ela acontece, né? E então o Conselho Federal nos procurou, o Conselho Federal de Psicologia nos procurou no ano passado, né? Estivemos lá exatamente nesta época para apresentar, né, a área e o que já foi feito e o que está sendo feito, né, pelos profissionais de psicologia, né, dentro desse tema, né, que, embora com as 3 décadas, como eu falei, né, ainda é novo na psicologia da saúde, né, é uma área da Muito psicologia nova. da saúde, né, e que experimenta muitas mudanças, muitas inovações, né, em função da biotecnologia reprodutiva, né, que nós conhecemos hoje, né. Vale dizer, né, Danilo, que o primeiro bebê de proveta, como se chamou, né, bebê primeiro da reprodução assistida, da fertilização in vitro, né, bem sucedida, né, nasceu em 1978 e desde lá, né, essa área vem experimentando muitos avanços, né, e a atenção psicológica também tem passado por diferentes fases, né, até chegar aqui, né, no que nós conhecemos hoje como a atenção psicossocial, né, importante, né, para essa área, né, com uma abordagem centrada no paciente. E esse livro traz algumas atualidades, né, Kátia? A gente fez aí a primeira pós-graduação, ela aconteceu, e aí a sua proposta era trazer algumas atualidades do que estava acontecendo ali no meio acadêmico, não foi isso? Pois é, exatamente, né? Esse livro ele tem esse caráter pioneiro, né, como a gente falou, porque é o livro da primeira turma de pós-graduação, né? Dentro dessa área, esse curso é inovador no nosso país e muito provavelmente na América Latina, porque nós não temos notícia de outro como este, né? É, esse curso, né, inaugurou, digamos, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e com a formatura dessa turma, então nós resolvemos elaborar, construir esse livro, né, é, chamando a atenção, né, do tema e também um livro que, né, inaugura com essa turma, né, esse tema aqui no nosso país, né.
Então traz, sem dúvida nenhuma, temas muito importantes, né, atualizados, como E você abre o livro falando sobre infertilidade, dor, dilema e repercussões, né? Que foi assim o primeiro capítulo que a gente tem no livro, não é isso? exato, exatamente. Porque a experiência da infertilidade, né, é uma experiência, grande parte das vezes inesperada, né, especialmente aos casais heterossexuais, né, e, nós sabemos que hoje a Organização Mundial de Saúde, né, fala em 17,5% da população, né, que né, apresenta o quadro de infertilidade, então significa que mais ou menos de cada 6 casais, um vai apresentar um problema de infertilidade. Então é um momento. E só te cortando um pedacinho aqui, Kátia, é para trazer o quão atual é isso que vocês já vêm trabalhando há 30 anos, né? É uma área de atuação da psicologia muito importante, é um lugar onde as pessoas, como você disse, não tem essa. Acaba sendo uma dor, porque a pessoa não espera estar entre esse 17% da população. E como a psicologia tem um espaço aí, né, para poder atuar, né, Kátia? É verdade, não espera, grande parte das vezes não espera mesmo, e isso representa, né, um momento de muita surpresa, de muita dor, né, de muita frustração, né, porque eu costumo dizer, né, que parece que desde que foi dada aquela ordem do crescei e multiplicai-vos, né, as pessoas, né, entendem a reprodução como algo natural, né, que vai acontecer de qualquer forma. Então, quando isso não acontece, né, se reveste realmente de uma surpresa, né, de um fato muito inesperado para o qual as pessoas não estão preparadas, não costumam estar preparadas, né, a menos que tenham algum conhecimento anterior, né, Que já do seu saiba aí, que organismo, já né, saiba na daí família que tem alguma é, coisa, né, Kátia? exatamente, daí fica um pouco diferente. Se não, é um acontecimento surpresivo, né. E por isso nós iniciamos esse livro com esse, tema, né, da dor, do dilema, das repercussões, né, da infertilidade, que precisam ser melhor compreendidos, né, no contexto social. Hoje, nós temos mais informações, né, e até muito interessante, né, Danilo, nós estamos conversando hoje aqui, dia 6 de junho, porque dia 4, antes de ontem, foi o Dia Internacional, né, da Infertilidade. E nós estamos em junho, no mês de conscientização internacional da infertilidade. Então é muito interessante, né, a gente estar aqui podendo falar, né? Conseguir falar isso aqui nesse dia, numa data tão propícia para a gente discutir esse tema, né? Exatamente, né. Então começamos, né, com, isso que representa muito, do que as pessoas sentem quando enfrentam um diagnóstico da infertilidade, né, se deparam com essa dor inesperada, né, e daí nós começamos a partir daí desenvolvendo a importância do apoio psicológico, né, no contexto da infertilidade, eh de como que a psicologia, né, a atenção psicológica pode, nas suas diversas abordagens, né, ela pode contribuir, né, para o atendimento desses pacientes, né, junto com os tratamentos, né. Vale dizer também que é muito interessante, né, que o tratamento reprodutivo, o tratamento médico, né, ele vem assim, acompanhado da atenção, do atendimento, psicológico, né, durante as suas fases, né, são diversas fases, né, nos tratamentos reprodutivos. Então, existe um antes, um durante e um depois. E esse antes, durante e depois, né, quando são, acompanhados, né, pelo apoio psicológico, pelo suporte psicológico, né,
tende a tornar mais leve, né, essa jornada que é bastante desgastante, né, para as pessoas, para os casais, para os dois membros do casal, né, quando precisam, né, fazer uso, né, das técnicas de reprodução. Então é isso que nós falamos, sobre isso nós falamos aqui nos diversos temas do livro, né? E O que tem, e se tem uma parte, fala? e tem uma parte do livro também que nem tudo são flores. A gente traz um pouco sobre perdas também, né? Ah, Porque é. a gente tem, além de ter aquela perda inicial dessa questão da fertilidade, da mulher não se achar fértil, do homem tem um pedaço, tem um capítulo também que fala sobre a questão do homem, né? Como é que o homem fica nessa questão toda, como é que é o estigma do homem, o homem estigmatizado frente aí a essa questão da infertilidade, mas nem tudo são flores e aí a gente também tem as perdas gestacionais, né, Kátia? Ah, sim, com certeza nesse campo, né, neste tema, nem tudo são flores. É, e nós, então, são vários os subtemas, né, dentro do espectro, até vou falar dessa forma, né, do espectro da infertilidade, dos tratamentos reprodutivos, né, nós temos vários subtemas, né? Então, esse inicial da dor, do dilema, das repercussões, né, envolve, né, vamos dizer, um quadro geral do que pode acontecer, né, quando o casal enfrenta a notícia, o diagnóstico da infertilidade, né? Mas a partir daí, né, tendo optado pelos tratamentos, né, como eu falei, existe um antes, um durante e um depois. Neste tempo, né, costuma-se muito falar sobre uma montanha russa de emoções, né? Porque são fases que se alternam, né? Fases de esperança, desesperança, otimismo, pessimismo, e que trazem uma carga emocional realmente muito grande, né, a essas pessoas, né? E que né, necessitam, sem dúvida nenhuma, né, de um suporte psicológico, né, e do suporte da equipe, né? Hoje nós falamos muito, né, no atendimento da equipe, onde deve estar inserido, de preferência, né, o profissional da psicologia, da psicanálise, enfim, o profissional psi, né? E é isso que você traz é fantástico, né? Porque assim, como é a psicologia numa área de atuação dentro da reprodução humana, seja no momento de perda gestacional, que é o que o livro vai trazer, seja naquela outra parte do livro que você fala, né, desse momento introdutório, aonde a gente vai ficar, os estigmas que essa mulher e esse homem vão passar durante toda essa gravidez. E tem um capítulo interessante que você traz lá sobre, que você e o time todo, né, que escreveu o livro, que vocês falam muito sobre as maternidades possíveis. Exatamente, né? Então, são subtemas importantes que nós precisamos olhar, né? Que o contexto social precisa também entender melhor, né? Para que essas pessoas possam, né, ser incluídas, né? Porque o sentimento de exclusão realmente é bastante recorrente, né, nessas pessoas, né? O tema das perdas gestacionais é um tema extremamente relevante, né? Costuma trazer um sofrimento realmente muito grande, né? Às pessoas, especialmente às mulheres, né? E ele vem aqui, né, bem colocado, né, na gestação após a vivência de perdas recorrentes, um assunto que ocorre com certa frequência, né? E quanto também temos esse capítulo, né, sobre a espiritualidade e a perda gestacional, né, de como, né, se pode entender e auxiliar, né, nessa situação de luto, né? A questão de gênero, como você falou, é outra questão muito importante, né? Muito Muito importante, porque as importante. pessoas ficam meio confusas com essa questão de gênero, como é que fica a questão de gênero, como é que fica essa questão da fertilidade, da infertilidade, e é uma coisa que o livro vai trazer bem, né, Kátia? Exatamente, porque, né, é tradicional, é histórico, né, que a reprodução, o assunto, o tema da reprodução esteja vinculado, né, à mulher.
ao gênero feminino, né? Isso. E com isso, né, hoje nós temos um E a entendimento cobrança em cima da mulher também, né, muito Kátia? grande, Existe muito uma grande. cobrança em cima da mulher como se ela tivesse que dar conta. E assim, não estou dizendo que o problema está no marido, ou que está na mulher, ou que está na sogra. A gente não está aqui, turma. A gente não está aqui na sua rádio, na rádio que a gente montou para cagar regra na cabeça de ninguém. A gente está aqui para dizer o que acontece dentro do mundo da psicologia. Então, você está procurando um lugar para te dar regras de vida, aqui não é o lugar certo, não. O que a gente está falando é que existe uma cobrança social, né, Kátia? De que Isso, essa questão da maternidade, que toda mulher tem que querer ser mãe e ela tem que dar conta de ser mãe. E antigamente era um pouco pior, né? O primeiro filho tinha que ser homem. ainda tinha essa questão, né? Né? Mas vamos dizer, é muito isso, né? As pessoas se sentem mesmo pressionadas, né? A casar, ter filhos, formar sua família, né? Né? A sociedade cobra, pressiona as famílias, cobram, né? Muitas vezes até mesmo sem perceber, né? Mas essa cobrança existe mesmo, né? É um tema, né, que precisa aparecer nos atendimentos, né? Nós precisamos ter na atenção psicológica esse espaço de expressão, de modo que as pessoas, né, que os casais possam, né, trazer, né, as suas preocupações, as suas questões, as suas emoções, os seus sentimentos a respeito dessa vivência tão forte, né? Lembrando que realmente a mulher sempre foi privilegiada, entre aspas, aí, né, nesse assunto da reprodução, né, tudo girava em torno da mulher. Ainda gira, vamos dizer, né, dessa forma, ainda gira, né, porém, hoje nós temos a concepção de que a infertilidade é do casal, né, porque Isso. nós Então, rápido, sabemos vamos marcar isso aqui. que A infertilidade, ela é do casal. é do A mulher não casal. está sozinha nessa história. A gente não pode deixar a Não. mulher sozinha nessa história. E por que eu digo isso? Porque existem, hoje nós sabemos que os fatores de infertilidade masculinos e femininos estão pareados. Quer dizer, hoje nós temos 40% de fatores femininos que né, levam à infertilidade e 40% de fatores masculinos que levam à infertilidade. Temos aí 10% de causas desconhecidas, ou, né, que se chama a infertilidade sem causa aparente, ISCA, né, e temos, né, mais 10% em que ambos estão presentes, ambas as causas, femininas e masculinas. Então, hoje nós falamos, né, que a infertilidade é do casal. Né? Isso significa que, né, nós precisamos olhar o homem. E o homem é importante em todo o processo, embora, né, grande parte das intervenções no seu corpo, né, no corpo, sejam com certeza femininas, sejam no corpo da mulher. Né? Grande parte das intervenções ocorre no corpo da mulher. Né? Muito menos E no o homem não homem. precisa ficar com vergonha de falar sobre isso, né, Kátia? 40%. Então, tem algumas brincadeiras que os homens fazem entre si, mas assim, você está assistindo aqui, ou então manda esse vídeo para algum amigo seu que precisa assistir, ou o marido de alguma amiga sua que precisa assistir. A gente tem que falar sobre isso. O homem fica muito solitário, fica querendo dar conta de tudo sozinho e ele não dá conta. E tem coisas que são fisiológicas, a gente precisa cuidar. Então, o papel desse livro, pelo que a gente fez junto, isso aqui, né, Kátia? É Sim. trazer uma psicologia, porque não é que a gente está falando que a infertilidade é psicológica. Porque tem essa onda, não tem, Kátia? O pessoal fala, não, essa mulher não engravida por conta da cabeça dela. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Muito, né? Isso é um mito, isso é um dos mitos, né? Que Um dos. correm aí no território da infertilidade, é um dos mitos bem importantes, né? Assim como o mito de que infertilidade está ligada à virilidade, à potência sexual do homem, né? Esse é um outro mito muito forte e faz com que, justamente o que você falou, né, faz com que os homens muitas vezes tenham vergonha de abordar o assunto, fogem do assunto. Algumas vezes fica bastante difícil deles acompanharem as mulheres nos seus tratamentos, né, em função
dessas ideias míticas, né, que ainda correm aí na nossa sociedade, né? Felizmente, hoje existe, claro, uma clareza muito maior, né, sobre o que acontece nos quadros de infertilidade, e essa ideia está, né, sendo gradativamente, né, amenizada, vamos dizer assim, né? E os homens estão mais presentes, né, nos tratamentos, né? Mas é algo que Ó, a a gente pode questão falar, a gente pode fazer uma live aqui, a gente pode fazer um bate-papo aqui, Kátia, só sobre essa questão da presença do homem. é, Gostei dessa é, ideia, hein? essa é ótima, essa é ótima. Kátia, mais alguma coisa desse livro maravilhoso que a gente fez que você gostaria de ressaltar para quem está escutando a gente aqui, para quem está assistindo a gente? Sim, então, né, as maternidades possíveis, né, a questão de gênero, ela é realmente bastante interessante, bastante importante, e a gente aborda aqui, né, das maternidades possíveis, né, é importante, né, que no trabalho psicológico a gente possa compreender, né, melhor esse desejo pela maternidade, o desejo pela paternidade, né. Hoje nós temos muito a questão das produções independentes, né? As mulheres que resolvem, né, que por opção, né, resolvem ser mães quando não tem parcerias, né? Não tem parceiros. Os homens Chama, é mãe também, solo que chama, né? mãe solo por opção, né? Essa é uma categoria que é muito conhecida, na verdade, pela sociedade, né? As mulheres, historicamente, criam, né, famílias, filhos sozinhas há muito tempo, né? Exato. Seja por É isso que eu falar, o viuvez, povo fica dando nome para uma coisa que já existia, né? Porque quantas mães lá é, no passado já cuidaram dos seus filhos sozinhas e muito. hoje o povo fica inventando uns nomes aí. E ainda existe, né? E muito, seja por viuvez, seja por abandono do homem do lar, né? Grande parte das vezes, né? Mas hoje nós temos essa categoria que é por opção, aquelas mulheres que, em geral, alcançaram uma certa estabilidade, né? Estão ali perto dos 40 anos, né? E que resolvem, então, ser mães, né? Por opção, né? Tendo, então, a reprodução assistida como um meio para chegar lá, né, fazendo uso de um banco de sêmen, né, de doador. Né. Essa é uma situação, né, que tem ocorrido bastante, né, dentro da reprodução assistida, né, e é uma das maternidades possíveis aí no nosso tempo. Né. Assim como também aquelas de idade mais avançada, né, que também, de alguma maneira, são beneficiadas pela reprodução assistida, né? Sem falar nos casais homoafetivos, femininos, masculinos, né? Que pela gestação de substituição, né? Podem, né? Os masculinos, eu quero dizer, né? Podem ser, né? Atendidos pela reprodução assistida. No caso dos casais homoafetivos femininos, né? Não existem duas barrigas, né? Mas é preciso a utilização de banco de sêmen de doador, né? Então são questões, né, que muito contemporâneas, né, do nosso tempo, em que a reprodução assistida tem, né, todo esse espectro de atendimento, né, e que a atuação psicológica, né, cada vez mais, né, se torna primordial, importante, porque nós temos várias questões aqui, né, que nós precisamos ajudar essas pessoas, né, a seguir em frente no seu projeto. Né. Uma jornada que não é nada fácil, extremamente desgastante, né, com muita ansiedade, muitas vezes com a presença do estresse, né, e que, então, né, necessitam mesmo, né, de um suporte psicológico neste momento. Que maravilha! E se você que está então assistindo a gente gostou de algum desses temas, gostaria de se aprofundar nesses temas que Kátia colocou tão brilhantemente, eu sou super seu fã, você sabe disso. Eu acho que essa força que você tem de uma mulher tão guerreira dentro dessa área, uma área tão nova e tão nobre. Então, se você quer entender um pouquinho mais, tem esse livro aqui na editora do Instituto Suassuna,
a sua editora, a nossa editora, um lugar para a gente fazer a psicologia ser atuante. Não adianta a gente ficar só dentro do consultório. A gente precisa escrever, a gente precisa falar o que a gente está fazendo, como Kátia colocou brilhantemente aqui nessa nossa conversa hoje. Kátia, muito obrigado. Tem mais livro seu aqui na nossa editora, mas a gente vai deixar para o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? E se você gostou desse vídeo, deixa o canal aí, como é que é? Inscreve, liga o sininho, mas o mais importante, vai ser um psicólogo atuante, vai ser uma psicóloga atuante, vamos fazer a diferença na vida de muita gente. Para de ficar sentado atrás aí das internets da vida criticando o seu colega ou a sua colega e vamos fazer a diferença, assim como a Kátia, com tanta alegria, sempre com esse sorriso no rosto aí, tá, gente? Ela tá sempre com esse sorrisão aí, brincando, aprontando bagunça, mas sempre falando muito sério em prol de uma nova área, de uma nova possibilidade de atuação para todos nós na psicologia. Kátia, um beijo no seu coração, beijo. Muito obrigado, viu? Eu que, nossa, mando um abraço apertado, saudoso, muito obrigada pelo convite, né, por essa oportunidade para a nossa área, né, e estamos à disposição, né, para esclarecer dúvidas, né, e inclusive lá na nossa pós-graduação, né, inédita, né, que é a reprodução humana e atenção psicossocial na infertilidade, né. Convido todos a conhecê-la. E se ficou em dúvida, pergunta aqui pra gente, porque essa pós-graduação é só para psicólogo? Não, a gente fala aqui de uma rede multidisciplinar, de uma rede transdisciplinar, onde todo mundo conversa, todo mundo troca ideia, mas isso está no último capítulo do livro, corre lá e dá uma lidinha e qualquer coisa chama a gente. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo aqui na sua rádio. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.